no meio dos discípulos ali dentro. E conforme está dizendo a leitura aqui, o texto, Tomé não estava ali naquela hora. Né? Então vamos continuar. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio o Messias. Estavam os outros discípulos ali trancados, mas Tomé não estava. E por que aconteceu isso de Tomé não estar? Justamente para, mais uma vez, nós entendermos o significado do tetragrama sagrado lá das escrituras antigas. Porque o Novo Testamento da Bíblia, o qual não faz parte da escrita hebraica, eles não aceitaram Jesus que vieram, inclusive foi eles que mataram, né, junto com os romanos. O povo hebreu, eles esperam o Messias até hoje. Por isso a Bíblia diz que hoje nós gentios, não devemos dar mínima para judeus. Né? E tem muitos religiosos aí saindo de uma religião e passando a seguir judaísmo. Estão perdidos do mesmo jeito. Entende? Então o que acontece? Porque a Bíblia fala isso em Romanos 11, fala que o pai, por eles ter sido desobediente, o pai colocou neles o espírito do sono. Hoje o povo hebreu, o povo judeu, hebreu, né, que é a nacionalidade chama hebreu, né, não é judeu, não existe a letra J no hebraico. Então, eles estão como se estivessem mortos hoje, dormindo. Então o que eles fazem, deixam de falar, eu falo, deixo de falar, e a escritura sagrada que eles têm lá não tem valor nenhum para nós, nem para eles mais, né, não tem. Então, o Evangelho da Salvação está no Novo Testamento. Né? Então, o que acontece? Então, aqui nos está se revelando o tetragrama sagrado. O significado do tetragrama sagrado. Que é Yud, Re, Vav, Rei. Mãos furadas de prego. Como o irmão já viu aqui, quando o Messias chegou, se apresentou para eles, mostrou as mãos, sinal dos furos do prego e o seu lado. Ok? Mas vamos ver aqui, ainda continuando. Tá, Tomé não estava então quando o Messias veio, aí o que aconteceu? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele disse, o Tomé, quando Tomé veio, os discípulos falaram: cara, nós vimos o Senhor, ele esteve aqui conosco. Aí o que Tomé disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não ver o furo dos pregos, veja bem, Tomé está falando, se eu não ver o sinal dos cravos, que é a tradução que mudou aqui, mas é só você levar sinal, vai marcar marca, furo, né? Cravo é prego. Então Tomé falou: se eu não ver o sinal, o furo do prego em suas mãos, olha aqui, aqui já apareceu o tetragrama, Yud, mão, Vav, prego, Rei, furo. Gente, está aqui a revelação do tetragrama sagrado, meus irmãos. Está na Bíblia. Entenda, é tão fácil entender, meu irmão. Pai, perdoa, eu falo tão fácil porque a gente já está com o coração e a mente aberta para o conhecimento da verdade. Entende, irmão? Mas eu me glorio no Senhor, por Ele ter me feito conhecer, me mostrado, me revelado todas essas verdades. Então, os irmãos de fé que estão assistindo, eu tenho certeza que também está entendendo claramente. O tetragrama sagrado em si, pelo símbolo de cada letra, já nos dizia como é que o Messias, né, o Pai eterno, que lá no céu é Espírito, mas ele ia vir aqui na terra em forma de homem, e como é que ele ia se revelar para o mundo. Um primeiro sinal foi João Batista, né, que fazendo a purificação pela água, lá no Evangelho de João, capítulo 1, os irmãos lêem depois. Então João fala: eu também não conhecia, mas aquele que me mandou fazer a purificação pela água, disse para mim que naquele que eu visse um espírito em forma de pomba repousar nele, aquele era o Messias, o espírito em carne, em pessoa. Então João Batista foi levantado para isso, para revelar para o mundo quem era o Messias. E agora o tetragrama sagrado, que é Yud, Re, Vav, Re, que pelo símbolo das letras significa mãos com furo de prego, também se cumpre aqui. Depois que morreu, que os discípulos ficaram tudo loucos, não entenderam nada, porque eles já tinham acreditado que o Messias era o Salvador do mundo, mas de repente mataram, e aí eles não sabiam da ressurreição. Viu falar que ressuscitou, sumiu lá do sepulcro, coisa e tal, mas como que ia provar? Está aí a prova, o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, mãos com furo de prego, é esse o sinal que ele se revelou. Então, de novo aqui, disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles, Tomé disse: se eu não ver o furo, o sinal, vou ler como está na Bíblia, os irmãos vão entender. Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não ver o furo dos pregos nas suas mãos, que é Yud, Rei, Vav, Rei,
Entenda, meus irmãos, pesquisem o alfabeto em hebraico, vocês buscam assim, eu quero o alfabeto em hebraico com seu símbolo de cada letra. Porque se vocês pedirem o alfabeto hebraico em gemátria ou gematria, vai vir para vocês o alfabeto com valor numérico. Cada letra tem um valor numérico também. E tem umas 4 letras que ela tem uma forma diferente, quando ela é chamada de sulfite. Por exemplo, o mem, que é o M, quando você vai escrever normal, ele é uma forma. Aí quando ele aparece lá no final, por exemplo, a palavra homem, tem um M no final. Então aí o men, ele tem o nome de men sulfite e muda a forma da letra. Mas o valor numérico não muda. Muda assim, por exemplo, o men numérico, o valor numérico dele é 40, parece, 40 ou 30. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, aqui não está o valor numérico. Tem que buscar outro alfabeto com isso. Mas se não me engano, o men é 30. 30 ou 40. Só que quando ele aparece sulfite, ele é 400, parece. Mas quando a gente vai fazer uma soma da gematria para descobrir verdades, que é revelado através da gematria, da raiz da palavra, aí não usa aquele 400, tem que usar o valor da letra normal. No caso, se é 40, o men é 40, é 40. Não vai usar o 400, de quando ele aparece sulfite. Ok, irmãos? Então, tá. Então, onde que a gente estava aqui? Então, veja bem que tudo tem sentido, meus irmãos. Então, o tetragrama sagrado lá da Torá, da escritura, do Pentateuco, da escrita sagrada, que está com o povo judeu, que nos dá a vida pela escritura sagrada hoje, pela Torá, mas não tem valor nenhum, mais no dia de hoje, nem para ele, muito menos para nós, né? Então tá, o ponto que eu queria chegar com os irmãos era isso aí. Agora, o que acontece? Olha o que os malucos estão... Eu vou falar só algumas deles. Aí tem uns metidos a sabichão aí, que criou um nome então para o YHWH, ou Yud He Vav He. Então eles falam que o nome do pai criador é Yahweh, e o nome do filho é Yahushua. Ó, eles usaram o YH, né, e W. Então eles inventam. Aí tem outro maluco, aí outro abestalhado que já fala diferente, que o nome do pai criador é Yahusha. Todos esses nomes eles inventaram através daquela letra do tetragrama, não do hebraico, né? Translitera para nosso alfabeto, que Yud, He, Vav, He é YHWH. Então eles pegaram o tetragrama do nosso alfabeto e inventaram esse nome. Aí tem outro maluco que diz que o nome do pai é Yahusha, aliás, Yau, e o nome do filho é Yahusha. Gente, uma coisa mais sem sentido, sem fundamento, coisa de gente sem noção. Eu gosto de falar, quando eu estou escrevendo, que eu vou falar para a pessoa, você é sem noção, eu coloco 3 vezes, eu coloco sem, S-E-M, C-E-M e o número 100. Então eu coloco, você é um sem noção, cara, você não sabe o que está falando, você é um Zé Ninguém, você é um Zé Mané, um falador frívolo, e é isso que somos, irmão. Então esse vídeo, meus irmãos, ficou até longo, mas eu gostei, conversei bastante com os irmãos, né? A gente examinou o alfabeto hebraico, com a transliteração para o nosso alfabeto, o símbolo de cada letra, fomos no texto bíblico, né? João 20, do versículo 19 em diante. Vamos ver se está aberto ainda aqui, vou deixar dito para os irmãos, do versículo 19 ao 25. Então ali, onde o Messias se revelou para eles, mostrando o sinal do furo dos pregos nas mãos. E Tomé, quando chegou e os discípulos, vimos o Senhor, ele disse, eu não acredito se não ver o sinal do escravo em sua mão, o furo do prego nas suas mãos. Yud, Rei, Vav, Rei. Aí o tetragrama sagrado está aqui, no Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para conversar com os irmãos. E é aquilo que eu digo, irmãos, não creiais em nada que eu disse sem antes conferir a Bíblia, faça a pesquisa, né? Como diz, essa parte, conferir a Bíblia, não vai adiantar muito, mas assim, se o irmão tem um conhecimento da Bíblia, das profecias, das histórias, pesquise sobre o hebraico, sobre o tetragrama sagrado, que os irmãos vai chegar no entendimento. E vai ver da mesma forma que eu estou vendo. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,
4:27, que quem nos revela a verdade é o próprio Espírito Santo, irmão. E Romanos 10:17, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Que palavra? A palavra escrita. Então é aqui que os irmãos têm que buscar a verdade, irmãos. Não é lá na falácia daquele maluco que se intitula pastor e que a Bíblia diz que eles não passam de cães gulosos, salteadores, ladrões, mercenários, ministros de demônios. É isso que são esses líderes religiosos. Então a verdade está na Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. E para a minha também. 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios ainda 4:3-4 diz: se o Evangelho está encoberto, se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Então, meu irmão, não deixe ficar encoberto para você a verdade. Examine as Escrituras com fé, que vai ser revelada a verdade. Ok, meus irmãos? Então desejo a todos que fiquem na paz do Pai Santíssimo. E até um próximo vídeo. Ok, irmão?